Aqui no CT Parque Gigante, o diretor esportivo do Internacional, D'Alessandro, se manifestou sobre as últimas polêmicas e esquentou também o clima do vestiário para o Clássico Grenal do final de semana no estádio Beira-Rio. Ele não garantiu a permanência do técnico Roger Machado em caso de um novo insucesso no Clássico 448 do final de semana. Abriu a porta e a possibilidade de sim, Fernando voltar ao Internacional. Bateu, como de costume, na imprensa e fez reclamações importantes do diretor esportivo do Inter. E a gente traz direto aqui do CT Parque Gigante todos os bastidores da coletiva de Andrés Nicolás D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional. Bom, rapaziada, bora lá. Antes, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, mas é para jogar com responsabilidade. Casa de apostas é coisa séria, é para brincar, é para se divertir, não é investimento. Vai lá na KTO, se tu não tem registro ainda, primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link, vai lá para dar uma brincada. Bom, gente, vamos lá. Aqui no CT Parque Gigante, por volta meio-dia e 30, meio-dia e 35, chegou Andrés Nicolás D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, para conceder uma importantíssima entrevista coletiva às vésperas do Clássico 448 do final de semana, às 5h30, no estádio Beira-Rio. De início, na entrevista do D'Alessandro, ele pediu desculpas ao torcedor pelo momento da equipe. Ele citou resultados e rendimento, duas questões que ele precisava pedir desculpas ao torcedor do Internacional. Ele disse que os resultados e rendimentos recentes do Internacional não condizem com o tamanho do clube. Mas ele também cita que ele já viveu momentos piores como jogador dentro do Internacional, tentando amenizar, dizendo que tem trabalho, que o trabalho é bem feito, mas que de fato ele não vem acontecendo no campo. Em mais de uma resposta ele citou isso, que ele entende a crítica do torcedor, a crítica da imprensa, de que por mais que o trabalho, e vem sendo dito isso sistematicamente pelo departamento de futebol do Inter, é bom no dia a dia, o resultado não vindo, eles vão tomar porrada, vão ser criticados. E ele abriu o jogo também em relação a isso, tá? Ele também citou que ele disse que não dá para cravar ainda que a temporada 2025 do Inter deu errado. Ele disse que a equipe ainda tem tempo para recuperar nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, que ele não sabe se o Inter vai conseguir, mas que a possibilidade existe, mas que também tem que reconhecer que as duas eliminações que o Inter teve para Fluminense na Copa do Brasil e para o Flamengo na Libertadores foram difíceis de engolir, muito mais pelos jogos que o Inter fez do que pelos resultados em si. Tanto que ele já tinha falado lá atrás, a direção do Inter, que tem uma diferença de Inter e Flamengo financeira em relação ao elenco, investimentos no futebol, e isso é notório e claro. Mas que existem, e aí o D'Alessandro deixou muito claro, eliminações e eliminações. Existem formas de tu ser eliminado. E ele deixou claro que o Inter não competiu e que é isso que incomoda mais nessas eliminações que o Inter teve nessa temporada, tá? Outro ponto que ele falou que é bem importante sobre Roger Machado. No finalzinho da coletiva ele foi questionado pelo Tomás Rames, repórter do GE, se dava para garantir o Roger mesmo em caso de insucesso no Grenal. Vale a gente salientar que do outro lado, do lado do Grêmio, ontem, na festa de aniversário do clube que aconteceu no Leopoldina Juvenil, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e vamos lá, o Grêmio não vive uma situação tão diferente do Inter. O Mano está muito pressionado, também vem fazendo um trabalho ruim em 2025, chegou no Grêmio em abril. O Guerra garantiu o Mano até o final do ano, mesmo com o insucesso no Grenal. Ele garantiu que o Mano será o técnico do Grêmio até dezembro. E aí a gente queria ver o que o D'Alessandro diria em relação ao Roger, que, repito, não tem uma situação tão diferente assim do técnico do Grêmio, Mano Menezes. Só que o D'Alessandro, diferente do presidente do Grêmio, ele não garantiu o Roger, mesmo em caso de insucesso no Grenal. Ele disse o seguinte, ele diz, estamos pensando no Grenal. Nosso vice de futebol falou depois do Palmeiras que ele estaria no Grenal. Pensamos no Grenal, queremos vencer com ele. E aí quando ele é questionado de novo, fora do microfone pelo Tomás Rames, se fora do microfone eu digo Tomás, né? Porque tu pergunta e entrega o microfone para outro repórter. Quando o D'Alessandro responde, o Tomás reforça a pergunta. Mas dá para garantir se não vencer o Grenal, se perder o Grenal? E o D'Alessandro repete, estamos pensando só no Grenal, queremos vencer com o Roger. E assim,
fica claro, ele não garante. E aí ele deixa em outras respostas bem aberto também, porque ele diz, a gente sabe que no futebol, quando tu não tem resultado, tu vai ser cobrado para fazer mudanças. E ele até cita que seria muito fácil para a direção demitir o Roger em outros momentos, talvez depois das eliminações. Só que a direção não quer fazer isso, a direção quer fazer de uma forma diferente e dar confiança para o Roger e para o grupo por conta do trabalho, que segundo a direção acontece bem no dia a dia. E isso é uma coisa que ele frisa muito, né? O trabalho acontece bem no dia a dia. E aí tem um outro momento antes de uma pergunta do Tiger que ele cita, cara, eu sei que eu disse que o trabalho é bom, mas quando tu não tá vencendo, é difícil tu defender isso. Mas que no dia a dia o trabalho vem sendo bem feito, melhor dizendo, segundo o diretor esportivo, do Internacional, o D'Alessandro, tá? Ele cita até como exemplo o Vojvoda no Fortaleza, que foi mantido mesmo estando em diversos momentos na zona de rebaixamento. E que ainda assim o Vojvoda foi mantido no cargo por muito tempo, estando no Z4, pela direção do Fortaleza, tá? Antes da gente falar sobre outras questões, vou pedir para tu te inscrever aqui no canal, tá? A gente tá chegando aos 98 mil inscritos, então eu peço a força de vocês, é só apertar o botãozinho no inscrever-se, tu pode fazer se tu tá me assistindo pela televisão, se tu tá assistindo no celular, tem o botãozinho do inscrever-se do YouTube, no computador, no notebook, então dá essa força aqui pro canal e te inscreve que a gente tá chegando aos 98 mil inscritos, tá? O D'Alessandro também dá uma resposta muito interessante sobre o seu trabalho. E ele deixa claro que o Inter não o contratou como ídolo, não o contratou como um ex-jogador que deu certo, e sim como um diretor esportivo. E aí tem uma frase do D'Alessandro, para mim, que é muito forte, que ele diz que ele entende que o torcedor, a imprensa e talvez até os jogadores até o momento não tenham entendido o que o D'Alessandro faz dentro do clube. E cara, isso para mim é muito forte. Isso não pode acontecer. Desculpa, isso não pode acontecer. Não pode chegar um diretor esportivo, e eu não digo nem ele dizer isso, mas o vestiário não saber o que ele faz dentro do clube, a imprensa e o torcedor. Tem que estar muito claro isso. Mas ele disse que, por vezes, até algumas pessoas não conhecem o que ele faz porque é uma função, segundo ele, muito nova, tá? Ele também cita sobre críticas da imprensa. Ele fez uma grande crítica à imprensa no final da coletiva, que ele disse que é inadmissível a imprensa fazer uma campanha para não ter torcedor no estádio. E ele disse que isso veio de jornalistas identificados. Eu confesso que eu não vi isso, tá? Eu posso falar sobre as pessoas que eu trabalho no dia a dia e vejo falarem. Por exemplo, lá na Super Jornada Colorada KTO, todas as vezes que mandaram mensagens dizendo que iam tirar a associação, que iam deixar de ir no estádio, a gente sempre frisou o contrário. O torcedor não tem que abandonar o clube, não tem que se desassociar, porque as pessoas passam, o clube fica. Então tem que ajudar o clube da forma que tu pode. Tá? Então eu não tenho como falar pelos outros, não sei quem que defendeu, segundo o D'Alessandro. Ele diz que jornalistas identificados defenderam, veículos identificados defenderam que tinha que ser público zero no estádio, enfim. Eu confesso que eu não sei de onde isso veio, mas foi uma crítica e a gente tem que respeitar a crítica do D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, tá? E ele também fala sobre a invasão do CT, ele diz que cobrança, protesto, desde que seja pacífico, pode ser feito, que ele não citaria o que foi conversado, porque a gente sabe que ele e o Bisol atenderam esses 17, 20 torcedores da Camisa 12 que invadiram aqui o CT. Ele reiterou que foi uma invasão, muitas pessoas estavam dizendo que não era, ele reiterou que foi sim uma invasão por parte desses torcedores organizados. Ele disse que não concorda com a invasão, mas se for uma crítica pacífica, um protesto pacífico, aí é justo, aí é do jogo, tá? E o D'Alessandro também deixou as portas abertíssimas para um retorno do Fernando. Ele foi questionado sobre a entrevista do Fernando na ESPN, se tinha uma possibilidade dele voltar. E, cara, eu fiquei com uma impressão muito grande de que tem grande chance do Fernando, quem sabe, retornar. O Fernando disse na ESPN que em 10, 15 dias ele estaria pronto, estaria apto a jogar, até antes do prazo que o Inter estabeleceu, que era de 4 a 5 meses. Ele teve a lesão lá no dia 1º de junho. E ele disse que o Inter gostaria de contar com o Fernando esportivamente, que ele foi uma das lideranças do grupo enquanto esteve aqui, que ele ficou muito triste pela lesão do Fernando, porque era um jogador importante, que ele não acha que o Fernando falou aquilo para tentar criar uma crise, para destabilizar o Inter, por mais que tenha ficado claro uma mágoa do Fernando. Ele disse que ele não viu, eu tô dizendo, né, que ficou claro uma mágoa do Fernando, e é a informação que eu tenho também, de sair da forma que saiu, porque ele queria ficar em Goiânia. O D'Alessandro confirma isso na entrevista, que o Fernando pediu para ficar em Goiânia e o Inter não liberou, mas ele deixou muito claro o motivo disso, que não daria
para tu dizer pro Fernando, não, fica mais um mês em Goiânia, sendo que o Bruno Gomes teve uma lesão de joelho, uma cirurgia, ele não ficou no Rio de Janeiro, que é a terra dele. O mercado não ficou tanto tempo na Argentina, que é a terra dele, quando teve a lesão em outubro do ano passado. Então ele disse que não dá para abrir possibilidades, não dá para abrir margem, não dá para abrir exceções nesse sentido, que ele não abriria uma exceção para o Fernando porque ele não fez isso com outros jogadores que tiveram casos semelhantes, tá? Mas ele disse que sabe que rescindiu, mas não descarta, se o Fernando estiver bem ali na frente, quem sabe o Inter ir atrás dele de novo e recontratá-lo. Ele disse, se existir a possibilidade dele voltar, teria que reativar na CBF até 3 de outubro a inscrição dele no Campeonato Brasileiro. Então o que teria que acontecer burocraticamente, eu vou resumir aqui. O Inter fazer um novo contrato com o Fernando, seja até dezembro, ou se ele disser que quer jogar no que vem também, que era a grande dúvida, tanto que o Inter ofereceu uma renovação para ele, ele disse que não iria aceitar naquele momento, porque ele não saberia se iria se aposentar. O meu sentimento é que o Inter só vai recontratar o Fernando se ele garantir que joga no que vem, porque não faria sentido, depois dessa rescisão e dessa situação, fazer um contrato de 3, 4 meses com o Fernando, mas se ele disser que quer jogar no que vem, o D'Alessandro deixou muito aberta a possibilidade dele voltar ainda no final desse ano. Mas aí, repito o meu sentimento, eu não acho que o Inter recontrataria o Fernando para jogar 3 meses, só se ele garantisse que fosse jogar também no ano que vem. Mas ele deixou muito aberta essa porta, até 3 de outubro pode reativar a inscrição dele na CBF, teria que correr para fazer um novo contrato e conseguir trazer o Fernando de volta, caso, repito, ele esteja apto para jogar ali na frente, que é o que o Fernando disse na entrevista para a ESPN, que ele estaria. Deixa tua opinião aqui nos comentários sobre essa coletiva do D'Alessandro, sobre a possibilidade de retorno do Fernando. Ele não garantiu o Roger depois do Grenal, aliás, em caso de um insucesso. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.